Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse encontro. Seja muito bem-vindo a mais uma aula dentro da Mentoria Apollo. Hoje a gente vai ter uma tutoria de SDR barra Social Selling, uma tutoria de pré-vendas voltada justamente para que a gente consiga aumentar o teu volume de vendas, te ajudar a bater a tua meta comercial mês após mês. No último mês agora, último mês não, né? Porque a gente está literalmente no último dia de abril. Mas nesse mês de abril a gente gerou mais de 40 reuniões agendadas ali no nosso processo de pré-vendas. E eu vou mostrar para vocês tanto as estratégias que a gente está implementando, que deu muito certo nesse mês de abril, para vocês literalmente replicarem na operação de vocês, quanto o que eu vou começar a testar agora. Ainda não validei, mas eu vou testar utilizando IA para a gente conseguir ter uma taxa de conversão ainda maior, tá? O que eu recomendo? Coloquem os seus SDRs para participarem do encontro de hoje. Tem o comercial ali que é responsável por gerar volume de reuniões para você, para que ele também consiga aprender essas novas estratégias que a gente está implementando, que a gente validou, e, consequentemente, ali gerar mais resultados dentro da tua operação. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, e aí vocês me confirmam se estão conseguindo ver minha tela, tá? Inclusive, se o SDR não conseguir participar, ele pode assistir depois a aula gravada, mas, pô, participar ao vivo sempre é melhor porque você consegue também tirar as dúvidas ao vivo. E o que a gente vai falar hoje aqui em relação à tutoria de SDR? A gente vai falar sobre qual que é a função do SDR, qual que é a rotina que um SDR precisa ter, quais são os scripts que ele precisa usar, quais são as métricas que a gente precisa analisar, quais são as metas que o SDR precisa ter, qual que é a estrutura comercial, cadência de follow-up, cadência de lembrete para reuniões, persuasão, principais erros que geralmente um SDR comete. E, por último, vamos falar sobre IA, como implementar IA dentro da tua prospecção para conseguir ter uma eficiência maior e, consequentemente, ali, melhores resultados, tá? Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a questão da função do SDR. A principal função de um SDR é abordar leads, que são conceito de lead básico, tá? Potenciais clientes, abordar, qualificar, agendar e, por último, garantir o comparecimento. É literalmente uma função de pré-vendas. Por quê? Porque dentro de eu já vou subir aqui, dentro de uma estrutura comercial, para vocês terem clareza do processo, tá? Eu tenho o pré-vendas, eu tenho o setor de pré-vendas, eu tenho o setor de vendas, eu tenho o pós-venda. Vamos trazer para o mercado de agência, tá? Então, o que é o pré-vendas? É o SDR, é o Social Selling. Social Seller. É justamente a função de abordar, qualificar, agendar e garantir comparecimento. Ou seja, a principal função dele é gerar volume de reuniões agendadas e garantir que essas reuniões agendadas virem comparecimentos. Depois a gente vem para o setor de vendas. Qual que é o setor de vendas? É o closer. Qual que é a principal função do closer? É fazer reuniões de vendas e converter leads, potenciais clientes, em clientes. O papel principal do setor de vendas é converter. A pessoa vai fazer a reunião de vendas e ela precisa converter aquele lead, aquela pessoa que estiver interessada no teu serviço, em um cliente ali da tua agência. E por último, o que é o pós-venda que vocês ainda não exploram muito? É o sucesso do cliente. Vinícius, o que é o sucesso do cliente? É um setor responsável por, botar aqui, responsável da porta para dentro. Ou seja, ele é responsável por abordar clientes da base e ofertar upsell. O que é ofertar upsell? Vender outro serviço dentro da esteira da agência, esteira de produtos da agência. Vou dar um exemplo prático do que acontece hoje na P3. A gente fecha muito cliente de tráfego, por exemplo. Esse cliente de tráfego, quando a gente fecha, a gente vai perceber depois, durante o projeto, que o cliente está com problema no comercial. É o que a gente vai lá e faz? A gente vende o plano vendedora. Quem faz isso hoje, por exemplo, é o Vanderlan. O Vanderlan é o meu sucesso do cliente e ele é responsável por pegar essa base de clientes que a gente tem de tráfego e vender outros serviços da P3. A gente pode vender o plano vendedora, a gente pode vender implementação de CRM, a gente pode vender implementação comercial, que é um produto mais caro ali de 30, 40 mil. A gente pode vender implementação de Google My Negócio, enfim, por aí vai. A gente tem vários outros serviços que a gente pode vender para aquele mesmo cliente.
Eu vou dar um outro exemplo da agência do Gui. Vamos supor que o Gui vendeu uma página para a pessoa. Beleza. Depois que ela fez a página, o que ela vai precisar de serviços que a tua agência pode oferecer? Pô, não adianta nada você ter uma baita página de venda se você não tem tráfego, se você não tem produção de conteúdo no Instagram, se você não se posiciona ali dentro do Instagram para gerar até mesmo demanda orgânica, se você não tem captação audiovisual para melhorar ainda mais a produção de conteúdo. Enfim, conforme você vai mapeando as necessidades do teu cliente, você vai criando novos serviços dentro da esteira da tua agência. E o pós-venda é justamente esse, eu pegar minha base de clientes e entender. Hoje eu estou com 10, 20 clientes. Desses 10, 20 clientes, quais são os outros serviços da minha agência que eu posso vender para aquele mesmo cliente? Quando a gente está começando, então quando você está ali, por exemplo, nos seus 10 a... botar 10 a 30k de faturamento mensal, geralmente você vai ter ali, o dono vai ser o vendas mais pós-vendas, e você vai ter ali um SDR, que é pré-vendas. Geralmente a estrutura é essa, tá? Por quê? Porque você, naturalmente, como você é o closer, vendeu para o cliente, você mesmo ali está dentro da gestão interna da operação, você vai identificar quais outros serviços você pode vender para aquele mesmo cliente, e depois você vai fazer esse upsell. O upsell é eu vender outro serviço para quem já está na minha base, para quem já comprou de mim e já confia no meu trabalho. Depois que você passar ali dos 30k mês, ali para os 30k mais faturamento mensal, aí sim você pode ter uma estrutura mais robusta. Geralmente o dono vai ser o closer, o vendedor. Você vai ter um CS, que é o que a gente chama de CS do cliente. Vou botar até a tradução para vocês aqui. Customer Experience. E por último, você vai ter o SDR, que é o setor de pré-vendas. Esse CS aqui é a mesma pegada que eu já falei para vocês sobre gestão de projetos, tá? É uma pessoa que vai fazer reunião de onboard com o cliente, é uma pessoa que vai acompanhar todos os grupos e dar suporte para o que o cliente precisar, é a pessoa que vai fazer reunião mensal com o cliente para mostrar resultado e trazer novas estratégias, é uma pessoa que tem que ter o mínimo de conhecimento em marketing digital e é uma pessoa ali que vai ficar responsável por pegar a indicação, enviar em NPS, pegar depoimento em vídeo, fazer upsell e por aí vai. Ela basicamente é responsável pelo relacionamento com o cliente. E ela tem que ter o mínimo de tato para venda, porque ela vai fazer ali esses upsells, ela vai vender ali outros serviços da tua empresa. Então, a princípio, a estrutura comercial é essa daqui, e só para vocês terem clareza, tá? Sempre vai funcionar dentro dessa estrutura. Eu adaptei para o nosso mercado de agência, mas em toda empresa sempre vai ter um setor de pré-vendas, um setor de vendas e o de pós-venda, tá? Vamos lá. Qual que é a rotina hoje que um social seller precisa ter? Eu vou pegar aqui para vocês como exemplo o que a gente tem no Monday de rotina da Sara, por exemplo, que é a nossa SDR barra social seller. Só para vocês terem clareza, tá? E é justamente a rotina que vocês podem passar ali para o SDR de vocês. Vou tirar um print e vou subir no mapa. Só para vocês terem clareza, tá? Vamos lá. Eu consigo enxergar? Sim ou não? Sim, sim, sim. Dá para enxergar. Pronto. Segunda-feira dá para ler e você também. Vamos lá. Por exemplo, qual que é a rotina da Sara hoje? 8 da manhã, enviar feedback diário das abordagens que ela fez no grupo do comercial. 8h30, fazer follow-up com leads do dia anterior, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. 9 horas, dele do comercial, dele é sagrado. Todo dia, mesmo horário, a gente faz o dele ali para bater as métricas do comercial, se alguém está precisando de alguma ajuda, como é que está em relação à meta da semana, enfim, por aí vai. 10 horas a gente vai começar, aí a Sara começa ali a fazer social selling, tanto no meu perfil quanto no perfil da P3. Depois de passar a manhã ali fazendo abordagem, 1 hora da tarde atualizar o como, então como é o que a gente usa hoje para fazer o processo ali
de social selling, só que num formato ali de CRM. Depois, responder rápido os leads durante o dia. Então, durante a tarde inteira, ela vai responder rápido os leads que chegarem no Instagram, no WhatsApp, e vai também tirar um tempo ali à tarde para fazer follow-up por ligação. Liguem porque entendam que o público de vocês hoje são empresários têm uma rotina extremamente corrida. Então, pô, a própria Isa me falou, Vini, você mandou mensagem ontem, eu pensei que tinha respondido, não respondi. Agora, imagina se eu tivesse ligado para ela ia ver na hora ali a mensagem e ia responder. Empresário é a mesma pegada, enfim, independente se você é empresário ou não, a gente sempre vai ter esse perfil, que é basicamente o seguinte: a gente recebe muita mensagem no WhatsApp o tempo inteiro. Então, pô, se eu mandar mensagem para vocês agora, daqui a 2, 3 horas, a minha mensagem vai lá para baixo, e aí vocês vão acabar esquecendo de responder muitas das vezes se você não tiver ali um processo de limpar ali as mensagens. E eu vou trazer várias vezes o cliente que a gente fez 11 follow-ups para poder fechar ali um contrato de R$ 9.000. Por que isso funciona muito bem? Porque se você liga, a pessoa está com o celular perto, ela vê na hora, ela está no Instagram, ela está, sei lá, vendo o e-mail, já aparece para ela a ligação na hora, ela vai lembrar de ti, você vai conseguir ter uma taxa de resposta maior. Tanto é que no follow-up de todo o meu comercial, eu sempre falo, liga e depois manda mensagem. Liga e depois manda mensagem. Por isso que o meu time comercial tá dentro da rotina deles, que, por exemplo, no período da tarde ali, fazer um follow-up por ligação, porque geralmente é o que mais funciona. E aí, o que você precisa ter clareza? Qual que é o horário que geralmente o meu cliente está mais disponível para receber uma ligação? Eu vou dar um exemplo prático no mercado de clínica de estética. Pô, a clínica de estética, os melhores horários é ali até 9 horas da manhã, porque é o período ali que a pessoa está chegando na clínica ainda, não está com a agenda cheia, está respirando, organizando a clínica, tudo mais. Horário de almoço, então, de 11h30 até 1 hora, e depois das 18, que ali é o tempo que ela termina os atendimentos da tarde inteira. Então, você tem que ter clareza quais são os horários que o meu potencial cliente, que o meu cliente, ele tem mais chances de atender. E o teu SDR precisa entender isso também, porque senão, pô, se eu ficar tentando fazer ligação no horário que o meu cliente está mais ocupado, pô, você vai falar, pô, Vini, ligação não funciona. Só que você está implementando a estratégia errada. A estratégia mais assertiva é justamente essa. Qual que é o melhor horário que eu consigo ligar para o meu cliente, ele vai ter mais chances de atender. E sempre que você ligar, deixa tocando, não atendeu, manda outra mensagem. Mas, pô, passa a mão no telefone e liga. Vocês precisam ter mais hábito de ligar para o cliente de vocês, para os leads de vocês, principalmente. Se vocês quiserem ser mais agressivos no comercial e ter uma taxa de conversão maior. Fazer downsell com lead desqualificado. Então, por exemplo, desde a P3 até a Polo, a gente tem ali um downsell, que é um produto mais barato, um produto pocket ali, mais enxuto, que a gente consegue vender, a Sara consegue vender ali direto no direct ou no WhatsApp para quem ela viu que não é qualificado. Vou dar um exemplo prático. Qual que é a função do SDR do Social Seller? É abordar, qualificar e depois agendar. Nesse processo de qualificação, Vinícius, quem não for qualificado, eu faço o quê? Dentro da criação da esteira de produtos, vocês precisam ter um produto mais barato. Vocês precisam ter ali um e-book, um mini curso, enfim, algum conteúdo prático gravado, um treinamento, para que você consiga vender direto no X1, no WhatsApp, no Instagram, para o lead que não é qualificado para avançar para uma reunião. Isso eu estou falando por quê? Para você não perder venda. E por último ali, a gente coloca ali até 8 horas no máximo a Sara atualizar todo o CRM. A gente tem o CRM do Monday, que é para todos os vídeos de todos os canais de captação que vem, que inclusive, se você não assistiu, assista a última aula que é sobre CRM, que aí eu destrinchei todo o nosso processo de CRM do Monday, e também atualizar o CRM ali do Como. Então ela tem essa função de atualizar tudo. Se o teu SDR não tiver clareza do que ele precisa fazer durante o dia inteiro, manhã, tarde, final do dia, ele vai ficar perdido, ele vai procrastinar e ele não vai bater meta. Então, se vocês não trouxerem essa clareza para o time de pré-venda de vocês, para o SDR de vocês, vocês nunca vão acertar a mão, vocês nunca vão bater meta e vocês sempre vão estar trocando de SDR o tempo inteiro. Mas geralmente a culpa sempre vai ser do líder, vai ser sua porque você não trouxe esse processo, você não trouxe essa clareza para ele. Próximo ponto em relação a scripts, tá? Eu vou passar para vocês hoje, primeiro ponto, os scripts que a gente está usando para o WhatsApp em relação ao inbound, tá? E aí vocês precisam ter clareza. Qual que é a diferença de prospecção inbound versus outbound? Só para a gente trazer um resumo aqui.
Inbound igual a lead chegou até mim. Exemplo prático de inbound, tráfego pago, social selling, porque o lead, ele começou a te seguir no Instagram, ele chegou até você, indicações, quando a indicação que me mandou uma mensagem, enfim. Exemplo de outbound, prospecção ativa. Ou seja, eu fui até o lead. E por isso que existe uma grande diferença de você fazer abordagem através de inbound, porque o lead chegou até mim, e eu fazer prospecção ativa ali, eu ir até, atrás do cliente. São momentos diferentes, clientes diferentes, e, consequentemente, ali, cadência de script diferente. Ó, só pra vocês saberem, tá? A Sara não vai conseguir ligar o microfone hoje, porque ela tirou o siso, e ela tá com a bochecha inchada, parecendo o Kiko do Chaves. Mas qualquer coisa ela dá suporte para vocês aí do que ela tá fazendo no chat, tá? E depois a gente abre para dúvidas também. Mas vamos lá. O que vocês precisam ter clareza? Pega aqui script de inbound para você que já tá rodando o FCA. Pronto. Turma, esse script funciona há anos e é literalmente vocês copiarem e adaptarem pro cenário de vocês, tá? Recepciona, conecta e faz um diagnóstico. Vou botar aqui conexão e qualificação. Depois você faz aqui CTA, que é a chamada para ação pro agendamento. Extremamente simples, mas que funciona há muito tempo. Oi, tudo bem? Que bom que você me chamou. Significa que você quer aumentar seu faturamento, como tem acontecido com os nossos clientes. Isso aqui é um lead de inbound. O lead chegou direto do tráfego, o lead me mandou mensagem, enfim, o lead veio até mim. Para entender a sua situação, com o que você trabalha hoje? Aproveita e me manda seu Instagram profissional também. Aí o lead já vai chegar, por exemplo, mandando no Instagram e falando aí com que ele trabalha. Tem uma clínica de estética, tem uma clínica médica, sou profissional da área, enfim, etc. Lead respondeu, segunda mensagem, conexão e qualificação. Pô, que bacana, gostei bastante. Temos bastante resultados com clientes do seu segmento. Já fiz uma conexão ali dele falar, caramba, então o Vinícius, a P3, já tem muito resultado com clientes da mesma área que eu. Perfeito. Você gerou mais desejo para que a pessoa ela dê o próximo passo. Porque lembra que toda venda exige um próximo passo. O próximo passo no processo de pré-vendas é converter para o agendamento. Só que antes a gente precisa qualificar. Então, agora eu só vou fazer 3 perguntas para entender melhor a situação atual do seu negócio. Qual que é o teu faturamento médio mensal? Se você já investiu em tráfego alguma vez, e o valor mínimo que recomendamos de verba para o tráfego é R$ 30 por dia, que vai dar uma média de R$ 900 por mês. Esse investimento faz sentido para você hoje? Aí a pessoa vai responder. Ah, Vinícius, faz. Aí você vai qualificar. Dessas 3 perguntas aqui, você vai entender. Faturamento mensal, está dentro da média que eu preciso para a pessoa pagar meu ticket médio? Se ela já investiu em tráfego, é um lead qualificado. Se não investiu, vai me dar dor de cabeça, porque eu vou ter que ensinar para ela como é que funciona o tráfego, eu vou gastar mais energia, tanto minha quanto do meu time. E por último, o valor mínimo que a gente recomenda de verba é R$ 30 por dia. Se ela não tiver o valor mínimo de verba em tráfego, não faz nem sentido ela ir para uma reunião, porque ela não vai ter grana para investir no tráfego mais no serviço. E por último, agendamento. Se for qualificado, a gente leva direto ali para agendamento. E aí, nesse caso, eu vou mandar aqui, ó. Perfeito, vamos agendar um bate-papo de 20 minutos para te apresentar como é que funcionaria na prática a execução da nossa estratégia de tráfego e de venda do seu projeto. Ó, aqui eu já quebro várias objeções. Eu vou agendar um bate-papo de 20 minutos. Eu vou apresentar como é que funcionaria na prática. Tudo que o empresário gosta de ouvir. Funcionaria na prática. A execução da estratégia de tráfego e venda dentro do seu projeto. Ou seja, é algo 100% personalizado. E eu não pergunto, qual que é o melhor dia e horário para você? Não. Pô, a gente consegue agendar amanhã 3 horas? Já sou incisivo. Aí a pessoa vai responder. E aí já foi. É extremamente prático e funciona. Não adianta você querer enrolar muito o lead, porque senão você vai perder o time e, consequentemente, vai perder a venda. Eu estava dando uma mentoria sobre social selling na mentoria de um amigo meu, e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu montei para um cara que é web designer, tá? E só para vocês que são da área de web, vocês terem uma ideia, tá? Do que vocês podem perguntar em relação à qualificação.
Isso é tanto para o WhatsApp quanto para abordagem no social selling. Vou mandar para vocês lá no grupo. Coisa Pergunta boa. que vocês podem fazer, tá? Da galera de web. Fala, fulano, prazer. Arthur, fala teu nome. Pô, seja muito bem-vindo por aqui. Espero que goste dos conteúdos. Aqui já é social selling. Você está abordando. Pergunta de qualificação. Quais desafios você tem enfrentado hoje com a tua loja? Isso daí, se você tiver nichado para e-commerce. Como é que está sendo o design, como é que tá o design visual dela, o design visual, como é que está a taxa de conversão. Isso daqui é principalmente para e-commerce, drop, enfim, que você vai montar ali todo o site do zero. Vou fazer um diagnóstico gratuito contigo ao vivo, tem disponibilidade hoje, tá horário. Então, essas perguntas aqui são perguntas de diferente de qualificação para você já não chegar na lata e perguntar, pô, qual que é teu faturamento mensal hoje? No WhatsApp, quando você roda tráfego, dá para fazer essas perguntas aqui que eu mandei para vocês. Só que no social selling, principalmente você que é de web, que vai fazer ali web design, você não pode ser tão invasivo, porque, pô, o que o meu faturamento tem a ver com você fazer um site para mim? Com tráfego faz sentido, porque o meu cliente vai me cobrar meta de faturamento. Web design, criação, o cliente não vai cobrar meta de faturamento. Ele quer uma parada muito foda que converta e passa autoridade. Então, perguntas de como, pô, como é que está sendo a taxa de conversão do site hoje, da tua página? Outra pergunta interessante, que independente do que você vende, você consegue fazer. Quantos funcionários você tem hoje? Quanto tempo você tem de mercado? São perguntas de qualificação que você consegue ter uma noção geral se aquele lead é potencial, é qualificado ou não, tá? Script do FCA, a gente segue literalmente essa linha, e aí tem também os scripts do PDA. Só que o script do PDA, como é algo mais extenso, até porque é prospecção ativa, eu vou fazer o seguinte: assistam a aula do PDA, que é aula de prospecção direta automática. E melhor ainda, tá? Assim, eu vou ser bem sério com vocês, eu não tenho paciência para fazer prospecção ativa, nunca tive, por isso que, quando eu recomecei a minha agência lá em abril de 23, a primeira coisa que eu fiz foi colocar 2 SDRs, colocar pressão no comercial, em 2 meses eu já estava faturando 30 mil por mês. Por quê? Porque eu focava somente no close, no processo de fechamento, e tinha 2 SDRs fazendo essa prospecção. Então, o PDA, que é o que eu ensino na aula da prospecção direta automática, é justamente um trabalho que o teu SDR vai fazer. Por isso que é sempre importante você ter alguém ali para fazer esse processo operacional de pré-vendas, porque enquanto o teu SDR está no campo de batalha, focando em abordar, gerar volume de reuniões para você, você está focando em fechar contrato, em fazer reunião e garantir que você vai ter uma taxa de conversão boa e que você vai bater a meta do mês. Então, o que eu recomendo? Pô, contrata o SDR, coloca ele para assistir a aula do PDA, pega todo aquele script, aquele manual do PDA e adapta para a tua realidade, para o que você vai vender, adapta para o nicho que você tem, com os depoimentos que você tem e começa a abordar. Eu nunca tive paciência para fazer essa parte operacional de prospecção ativa, mas eu sempre entendi que, pô, se eu não consigo, se eu não tenho jeito, eu coloco pessoas que podem ser melhores do que eu fazendo aquela função. E aí eu me coloquei ali no papel de ter o melhor vendedor possível, ter uma taxa de conversão alta, enquanto o meu time de SDR gerava o volume de reuniões que eu precisava. Eu vou mandar um outro modelo de script para vocês aqui, só que agora vai ser de social selling, tá? E aí é algo muito mais completo aqui, só para vocês terem uma ideia na prática de como é que vocês podem fazer o processo de abordagem do social selling. Lembrando que o social selling é algo mais prático ainda do que o do WhatsApp, tá? Porque do social selling eu vou abordar, eu vou qualificar, e eu vou agendar. É muito mais prático porque a pessoa começou a te seguir, a pessoa já viu o teu conteúdo, a pessoa já teve uma percepção de valor, uma percepção de autoridade maior em relação ao teu produto, ao teu serviço. Ou seja, fica muito mais fácil de vender depois, fica muito mais fácil de levar ela para um próximo passo, porque o teu posicionamento fala mais alto, a tua autoridade fala por si só. Você só precisa gerar conexão com aquele lead. Deixa eu pegar aqui essa base e aí eu vou ajustando com vocês o que vocês podem usar para fazer o script de social selling dentro do Instagram de vocês, tá? Vou dar uma esticada aqui. Tá, aqui tá para dono de agência, mas eu vou dar uma enxugada mais ainda. O que vocês podem usar de base para o social selling em si.
Primeiro ponto, conexão. Fala, Fulano, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu perfil. Espero que goste dos conteúdos. Me conta aqui, quais têm sido seus principais desafios hoje? Você vai começar a falar dos desafios dela. Primeiro ponto, imagina que baita experiência. A pessoa viu o perfil da Isa hoje e falou, caramba, que conteúdo foda da Isa. Aí ela viu o conteúdo, gostou do trabalho dela, começa a seguir. Aí do nada a Isa mandou uma mensagem para ela. Fala, Everton, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu perfil, espero bastante. Espero que você goste dos meus conteúdos. E me conta aqui, quais têm sido os seus principais desafios? Pô, aí a pessoa já vai trazer para a realidade dela. Pô, Isa, hoje meu posicionamento no Instagram está muito ruim, minhas fotos estão muito ruins, eu preciso melhorar a qualidade dos meus conteúdos. Enfim, ela vai começar a falar quais são os desafios dela, já inconsciente, tendo clareza que a Isa pode ajudar ela de alguma forma dentro da área dela. Depois que você conectar com o teu lead, você precisa gerar valor. Gerar valor e qualificar. Nessa parte aqui você vai perguntar, pô, que bacana, que bacana. Tenho vários clientes que passaram pelo mesmo desafio que você e conseguimos ajudar realizando XYZ, que é justamente o que você faz. Aí você vai começar a fazer perguntas de qualificação, como se fosse uma conversa natural. Ninguém entra no Instagram para comprar nada. Você precisa gerar um relacionamento primeiro para depois levar para um próximo passo. Então, por exemplo, vamos supor que ela falou que um dos desafios dela era justamente passar mais autoridade dentro do posicionamento dela. E aí já começou a trocar ideia com ela e ela falou que ela respondeu a parte de gerar valor, conectar com os clientes que ela tem hoje. E aí você chega e pergunta para ela, por exemplo, o que você vende hoje? O que você vende? Aí a pessoa vai responder, bota aqui 3 perguntas que pode fazer para gerar um relacionamento com ela e qualificar melhor o lead. O que você vende hoje? Como funciona o teu trabalho? Qual ticket médio você cobra? Enfim, estou dando alguns exemplos aqui, mas vocês podem ser mais criativos também dentro do nicho de vocês. Pode falar, Isa. Mas nesse caso, por exemplo, não seria para posicionamento, que é bem tranquilinho assim de vender. Seria para gestante, entendeu? Que é um dos produtos que a gente está abordando no perfil pessoal. Aí, tipo, como que eu Boa. conseguiria fazer isso? Porque essa ideia, ela não tá conseguindo, tipo, nem agendar. Sim. Pronto. Essas perguntas aqui, você vai colocar, por exemplo, para gestante. Me fala um desafio que geralmente a gestante que vai fazer um ensaio, ela tem. Tamanho da barriga, tem um tamanho ideal para você fazer as fotos, que é entre a 27ª e 32ª semana. Roupa, tipo assim, muita gestante pede look para fazer as fotos. Mesmo que, tipo, aumente o ensaio em, sei lá, 500, 600, 700 reais, elas preferem que você já dê a roupa, maquiagem, tudo que envolve estética, assim, entendeu? Só que a gente Sim. já entrega tudo isso. Boa. Tá, perguntas que você vai qualificar teu lead agora. Você é da onde? Por exemplo, pô, se o lead falar que é de São Paulo, vai ser um pouco mais complexo de vocês entregarem o trabalho. Se for de Salvador e região, muito mais fácil. Então, pô, perguntar, bota aqui para ficar mais bonitinho. De qual região você é? Ou cidade? Ter 3 perguntas para qualificar o teu cliente, para saber se é potencial ou não. De qual região você é? Outro ponto, pô, quantas semanas você tem? E terceiro ponto, já sonhou em fazer um ensaio fotográfico para registrar esse momento único? Pronto. Você vai entender se ela tem um sonho de fazer, geralmente a maior parte da gestante tem esse sonho. Você vai entender quantas semanas ela tem, até porque se tiver uma semana ideal,
A pessoa acabou de engravidar, está com 2 meses, você vê que não faz sentido e vai ter que esperar mais ali até o momento ideal para ela poder virar cliente de vocês e também a região. A geolocalização, principalmente para captação audiovisual, interfere no resultado. Que, por exemplo, para ela vai fazer muito mais sentido contratar uma produtora da região dela, que ela não vai ter que bancar ali custo de transporte, passagem e tudo mais, do que contratar alguém de fora. Então, são 3 perguntas aqui que você qualifica melhor, que aquele lead ali, aquele potencial cliente realmente tem potencial para avançar para uma próxima fase. Então, por exemplo, quando ela começar a falar dos desafios dela aqui, de experiência e receios, medos que ela tem, você já traz aqui geração de valor. Pô, que bacana, a gente tem... Aí você vai trocar, né? Vários clientes, não. Você vai colocar, pô, temos várias gestantes que passaram pelo mesmo desafio que você e a gente conseguiu já entregar todo o material pronto, maquiagem, roupas, etc. A gestante só se preocupa em estar ali no momento para fazer a captação. Então, ela já vai ficar muito mais tranquila e você já quebra essas possíveis objeções que ela vai ter. E aí depois você vai perguntando, pô, de qual região que você é? Aí o lead vai lá e responde. Quantas semanas você tem? O lead vai lá e responde. Pô, já sonhei fazer um ensaio fotográfico para registrar esse momento único? O lead vai lá e responde. Pô, viu que o lead é qualificado? A gente vai para a última etapa, que é a chamada para ação mais agendamento. É justamente o que você acha de agendarmos um bate-papo de 20 minutinhos para eu te conhecer melhor. E aí, como vai estar? Tá no seu perfil, tá no perfil da produtora? Pronto, muito mais fácil. Então, ela vai pensar literalmente estar conversando contigo, para eu te conhecer melhor e te apresentarmos uma solução personalizada para fazermos o teu ensaio dos sonhos. Conseguimos hoje, às 15. Pronto. Lead qualificado, faz uma chamada para ação, leva para um bate-papo de 20, 30 minutinhos contigo. Na reunião de vendas, você vai entender melhor o projeto dela, você vai apresentar teus cases, você vai apresentar tua proposta e o teu foco vai ser fechar ali dentro da reunião com ela. Fez sentido? Fez. Agora me gerou outra dúvida, Vini, porque, por exemplo, na minha área, eu estava comentando isso com o Ícaro. A galera não gosta muito de ir para reunião para fechar, entendeu? Tipo assim, a maioria dos fechamentos que a gente tem é tipo WhatsApp mesmo. Então, como eu faria nesse caso? Porque, tipo assim, gestante não entra em reunião, entendeu? Ligação, pô. O bate-papo é uma ligação. No Meet, no WhatsApp. Você Ah, sim, nunca entendi. ligou para um cliente para fechar, não? Só corporativo. Tipo, gestante geralmente é WhatsApp mesmo. Então liga para ela, pô. Mas você já tentou ligar? Não. Então pronto, então não tem como falar. É que nem vou dar um exemplo prático, tá? O caso do Diógenes é a mesma coisa. O Diógenes atende muito. O serviço que ele vende é muito personalizado e não é corporativo. Ou seja, é muito mais difícil ter essa linguagem de levar para uma call no Meet para entender e fechar uma venda. Então, pô, a ligação, a reunião de vendas também funciona para o celular. Eu consigo te ligar. Você tem 5 minutinhos para eu te ligar agora? Liga para o lead. Pô, se de vídeo ia ficar top, mas ainda precisa gerar conexão. Não consegue de vídeo, liga por áudio. Começa a conversar com ela aqui, a reunião de vendas vai ser por ligação. Vai funcionar no mesmo processo, com o mesmo script. Você vai entender o momento dela, você vai apresentar texto. Pô, te mandei aqui agora que você quer, isso que você está procurando. Aí depois você vai lá e apresenta valores, enfim, e faz o pitch de vendas. Mas se você não consegue levar para um Meet, faz ligação. E aí na ligação você conversa direto. Até porque o teu ticket médio para fazer esses ensaios pontuais, o Jorge também para vender ali os planos que ele tem, não é um ticket médio alto. Então, pô, não preciso levar para um Meet para poder fechar uma venda, porque eu não vou fechar ali um contrato de 2 mil por mês. Se eu fechar um contrato de 2 mil no plano de 6 meses, estou falando de 12 mil dentro de um contrato com um cliente só. Ou seja, o nível de complexidade para fechar contrato assim é maior. Como o ticket médio é menor, então eu vou ter menos complexidade para poder fechar a venda. Ou seja, não preciso levar diretamente para o Meet, uma ligação no WhatsApp já resolve.
E, pô, Sim. todo mundo tem 5 minutinhos para uma ligação. Só que a gente sabe que a ligação não vai durar 5 minutos, né? Mas você quebra aquela objeção de falta de tempo. Fez sentido. Entendeu? Muito mais fácil. O social selling é extremamente enxuto, tá? É nesse caminho que você segue. Não tem muita coisa para você inventar, porque é como se fosse uma conversa, um relacionamento normal ali com o teu potencial cliente. Vamos lá, métricas que vocês precisam analisar. Abordagens, ou seja, vou botar aqui volume de abordagens, volume de respostas, volume de agendamentos e o volume de follow-ups. Quando eu for puxar em métrica, quando eu falo de... Eu vou trazer os números aqui, tá? Taxa de resposta. Hoje em dia, você vai ter uma taxa de resposta média, bota aqui em inbound, que é social selling, tráfego pago, e eu vou trazer taxa de respostas outbound, que é prospecção ativa. Outbound. Taxa de resposta média inbound, você vai ter uma média ali de... Bota aqui de 10 a 15%. Outbound, você vai ter uma média ali de 5 a 7%. Taxa de agendamento. E lembrem sempre que é um funil: abordagem, resposta, agendamento e depois o lead comparece na reunião. Depois, dessa galera que respondeu, ou seja, a cada 100 abordagens, 10 pessoas vão me responder. 10 pessoas que responderem, tem a galera que eu vou agendar. Então, geralmente, é a taxa de agendamento. Bota aqui. Independente se vai ser inbound ou outbound, tá? Mas da galera que te responde, a taxa de agendamento médio vai estar ali na casa de 30% a 40% das pessoas que te responderam. Essa é a métrica ideal. E, por último, volume de follow-up. Ou seja, o que eu boto como meta? 30 follow-ups por dia. Para todo mundo. Abordagens. Eu vou colocar aqui uma média de 50 a 60 abordagens por dia do teu SDR. Enfim, aí você vai buscar. Se de 50, a cada 50 a 60 abordagens eu consigo ter 10% de conversão, ou seja, a cada 50 abordagens eu vou ter pelo menos ali 5 a 6 respostas por dia. Pronto. Vamos lá. Em relação à meta, tá? Me mandem aqui no chat qual que é a meta que o SDR de vocês tem hoje, só para eu ter uma ideia. O que vocês estão colocando como... Qual que é a meta que vocês têm hoje? Gui, Edu, manda aí, Matheus. Ou vocês não têm meta? Quem não tem meta pode se denunciar, tá? Pode avisar aí, pô, tô sem meta do meu SDR. Meu SDR não tem meta de abordagem, de agendamento, não tem meta de nada. Eu tô à deriva aqui. E, rapaz, tá todo mundo tímido? Manda aí, bora. Não é que não tem uma meta, deixa eu chegar aqui. Tô sem SDR, tem que definir novo. Beleza. O Gui tem a desculpa dele. Cadê, Edu? Como é que tá o processo de contratação do SDR? De agendamentos mensais. Boa. Contratei ontem, Vini. Boa, irmão. Parabéns. Agora bota esse cara para acelerar, viu? Pra cima. Fechou. Vamos lá. Tenham clareza essas métricas, porque é importante até para vocês cobrarem, entenderem como é que está sendo o resultado. Quando eu falo de meta, é a mesma coisa, tá? O SDR tem que ter meta. Meta mensal, meta semanal e meta diária. Meta mensal. Minha meta dele são 20 agendamentos no mês. Destrinja por semana. A meta dele vai ser 24, vai dar 5. 5 agendamentos na semana. Meta diária. A meta diária é um agendamento por dia. Destrincha essas metas com o time, o SDR de vocês, para que vocês consigam ter clareza, tá? De que a meta dele é muito palpável. Se eu chegar para o Edu, vamos supor que o Edu é meu SDR, falar, Edu, tua meta são 20 agendamentos esse mês. Para ele, 20 agendamentos pode parecer muita coisa. Agora, se chegar para ele, Edu, são 20 agendamentos no mês, só que a gente vai focar ali em 5 agendamentos na semana.
O que vai dar uma média, vamos botar uma meta aqui realista. Um agendamento por dia. Pô, se ele fizer um agendamento por dia, vai funcionar muito bem. Eu vou fazer o seguinte, me dê um minutinho aqui, que eu vou abrir a porta e volto com você. Voltei. Vamos lá. Aproveitem que vocês vão pegar o mês de maio inteiro agora, do zero, e trabalhem essa meta com essa ideia de vocês, tá? Porque se o S10 não tiver clareza de qual a meta dele, vocês não vão para lugar nenhum. Nem ele vai bater meta nenhuma. Eu tenho um amigo, por exemplo, que quando eu comecei a contratar SDR lá em 2023, ele falava, Vinícius, eu tenho um grande problema. Eu não consigo construir um time de prospecção ativa, eu não consigo ter SDRs ali na minha operação, porque toda hora sai SDR, SDR não performa e, pô, não tá dando certo. E aí eu entendi por que não estava funcionando. Ele não tinha meta de agendamento mensal, ele não destrinchava essa meta, ele não criava uma projeção de crescimento, de resultados e de ganhos que o SDR dele poderia ter, e ele não tinha esses processos, essa clareza para entregar de mão beijada para o SDR dele. Por isso que ele nunca deu certo com o time de pré-vendas. Porque ele contratava SDR e deixava bem na visão, a meta é tal e, enfim, eu quero que você bata a meta. Ele não tinha esse processo, essa clareza, esse destrinchamento para ajudar o SDR dele. Se o teu time não bate meta, muitas das vezes a falha é sua como líder, que você não trouxe processo, você não trouxe script, você não fez um acompanhamento mais de perto e você não trouxe clareza de como é que teu liderado, de como é que teu time vai conseguir gerar aquele resultado, bater aquela meta, tá? Vamos lá, cadência de follow-up para o SDR de vocês. Eu vou trazer aqui 7 follow-ups que eu gosto muito de fazer e que vocês podem usar como base, tá? Primeiro follow-up, bota aqui follow-up 1. Eu gosto de mandar esse, e aí você manda para todo mundo que vocês estão fazendo um processo comercial no WhatsApp, no Instagram, enfim, e vocês não estão conseguindo ter uma resposta. Primeiro follow-up que eu faço, que funciona muito, é esse daqui, ó. Eu mando 2 olhinhos. Segundo follow-up, eu mando 2 interrogações. Terceiro follow-up. Eu vou mandar alguns aqui, mas, enfim, não tem uma ordem certa, porque cada conversa está num momento diferente, cada lead está num momento diferente, mas vou mandar para vocês os principais follow-ups que a gente usa hoje e que funciona muito bem. Terceiro follow-up, eu mando assim, ó. Fala, fulano. Desistiu? A pessoa olha a mensagem e pensa, pô, desistir do quê? Aí ela vai querer responder. Follow-up 4. Fala, fulano. Tá aí? Follow-up 5. Tem uma muito boa que é apagar a mensagem. Você vai escrever algo do tipo, Gui, preparei uma super condição para ti, para esse mês de maio, e eu escolhi 5 empresários que têm potencial de virarem clientes da P3. Tem interesse em saber mais? Aí você manda a mensagem. Aí você espera 5 minutinhos, porque a notificação cai ali na barra ali de notificação, a pessoa passou rápido ali, viu a mensagem, só que não abriu a conversa, e depois você vai lá e apaga. E não fala nada. Aí a pessoa vai ter curiosidade, pô, que condição é essa? Ou qual que foi a mensagem que você mandou? Enfim, o objetivo de todo follow-up é gerar curiosidade. E o quinto follow-up é um follow-up que a gente está implementando hoje, que funciona muito bem, a gente está tendo uma taxa de resposta muito maior. Manda essa mensagem falando de uma condição, de que aquela pessoa foi uma das 5 empresárias ali escolhidas para ter acesso. 5 minutinhos, apaga a mensagem, que você vai gerar curiosidade, a pessoa vai te responder. Follow-up 6, sempre ligação.
Ligação vai ser sempre um dos follow-ups mais poderosos que existem e o que vocês não podem deixar passar. Follow-up 7. Fala, Fulano. Posso te tirar da nossa lista de empresários interessados em XYZ? Qual que é o desejo da pessoa? Pronto. Aqui tem para vocês, principalmente para quem é SDR, 7 cadências de follow-ups que vocês conseguem usar no comercial de vocês para que vocês tenham uma taxa de resposta maior. E lembrem sempre o seguinte, comercial sempre vai ser um jogo de receber mais não do que sim, só que os poucos sim que a gente recebe, a gente consegue vender muito bem, a gente consegue bater meta. E segundo, comercial sempre vai ficar no vácuo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Eu estou querendo ir para uma imersão de tecnologia, comercial, tudo mais, lá em São Paulo, que está no valor de 15 mil reais essa imersão. Tem um vendedor que está aqui no meu pé fazendo follow-up. Eu vou mostrar para vocês que o jogo do follow-up também é nunca desistir. Eu vou tirar um print para vocês aqui, só para vocês terem ideia. Eu estou só segurando aqui para... Literalmente, eu não tive tempo ainda para parar e responder ele, mas eu estou interessado em ir para a imersão. Pô, beleza, é uma imersão extremamente filtrada, o network vai ser de alto nível, além do conteúdo lá que eu vou ter acesso, e não é qualquer um que vai pagar ali 15 mil para ter acesso a 3 dias de imersão, por isso que o filtro de quem vai estar lá vai ser muito grande, vai ser bom para mim. Mas eu vou dar mais aqui para vocês prático do que é conceito de follow-up para vocês entenderem, tá? Eu sou um lead extremamente potencial, estou muito interessado em participar dessa imersão, mas pô, essa semana para mim tá bizarra, tá extremamente corrida. Por quê? Agora em maio eu tenho 2 palestras em Alphaville e eu tenho a imersão da Polo, e fazer imersão não é fácil. Então, pô, tô extremamente corrido, mas eu tenho interesse no produto que ele tem para me vender. Aqui, ó. Nossa, era até para ter cessado o número. Mas enfim, opa, Vinícius, eu falo, irmão, valores e condições. Ele já tinha me passado os valores na reunião, mas eu perguntei de novo para, tipo assim, vai que ele já me dá alguma condição de cara ali, como se eu tivesse esquecido dos valores. Joguei um verde para ele como vendedor. Aí ele falou de uma condição que até amanhã, tá podendo falar agora, enfim. Aí mandou um outro follow-up hoje, mandou follow-up ontem, e aí ele vai ficar nessa cadência de follow-up. Tanto é que vocês vão ver aqui, ó. Ele mandou mensagem ontem 9h30, depois mandou outra às 18 horas, mandou hoje 8h40 e mandou 9h30 também. Pô, follow-up é um jogo de insistência, e você não tá incomodando a pessoa, por quê? Se aquela pessoa entrou em contato contigo, se aquela pessoa te deu corda e começou a conversar contigo, ela tem potencial de comprar alguma coisa. Mas, pô, as pessoas têm uma vida muito corrida, as pessoas têm uma rotina extremamente acelerada e muitas das vezes ela não vai ter tempo para parar para te responder naquela hora. Só que, sendo bem sério com vocês, se pô, ele parar de fazer follow-up comigo, do jeito que a minha rotina é corrida, eu posso acabar esquecendo de garantir meu ingresso na imersão, e eu posso acabar esquecendo também do próprio evento em si. Então, pô, eu preciso estar sendo bombardeado, seja com contato comercial, seja com os anúncios, senão, pô, eu vou acabar esquecendo, vai acabar passando batido. Mas está no meu radar participar da imersão que vai ser em julho, essa imersão, lá em São Paulo. Mas, enfim, por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Para vocês entenderem que follow-up não é eu sendo um vendedor chato, mas é uma cadência que eu sigo ali para convencer ou para ajudar um potencial cliente que vai comprar meu produto. Já passar para vocês aqui uma cadência de lembrete para reuniões, tá? Eu sempre agendei. Beleza. Lembra que o papel do SDR é abordar, qualificar, agendar e fazer o lead comparecer. Depois que eu agendei, baixei a meta de agendamento, mas eu preciso fazer com que o lead compareça na reunião. Então eu mando ali uma confirmação de um dia antes. Fala, Fulano, tudo bem? Eu estou passando aqui para te lembrar que amanhã, tal horário, você vai ter uma reunião marcada com a nossa especialista, com a nossa empresa. Posso confirmar a tua presença? Então, um dia antes, você já lembra a pessoa da reunião. Lembra que o teu lead tem uma rotina extremamente corrida. No dia, você manda outra mensagem. Quem manda é teu SDR. Bom dia, Fulano, tudo bem? Passando para te lembrar, para confirmar nossa reunião de hoje, tá 14 horas. Tá tudo certo? Perto do horário, eu vou te mandar o link. E aí, já no horário, boa tarde, Fulano, segue o link da nossa reunião. Segue uma cadência ali de 3 lembretes para você garantir que a pessoa vai comparecer. E aí eu já vou trazer uma métrica para vocês aqui, que é a famosa taxa de no-show. Taxa de no-show é justamente a taxa dos não comparecimentos.
da galera que agendou e não compareceu. Essa métrica, em média, vai ser de 30%. Ou seja, a cada 10 reuniões que você ou teu SDR agendaram, pelo menos 3 pessoas não vão comparecer. Geralmente, essa é a média. A média aqui na P3, como a gente já tem todo esse processo, é de 20%. Então, por exemplo, a cada 10 pessoas que agendam, pelo menos 2 ali não vão comparecer. Ou seja, a nossa média está aquém do mercado, sendo que a média é 30%. Ou seja, quanto menor minha taxa de no-show, melhor o resultado que eu vou ter, porque quanto mais pessoas comparecerem, mais eu vou conseguir vender. Dicas em relação à persuasão. Vamos lá. Primeiro ponto, a abordagem tem que ser centrada e focada no problema do lead, não no serviço da sua agência. Se você vende serviço, você vai ficar para trás e você não vai conseguir bater a tua meta comercial. Por quê? As pessoas não querem comprar o teu serviço, as pessoas querem comprar a tua solução. Então, por exemplo, o Gui não vende web design, o Gui não vende landing page ou página de vendas. O Gui, ele vende uma página de alta conversão que vai fazer com que o cliente não queime dinheiro com tráfego pago e consiga faturar mais no infoproduto dele. Por exemplo, vocês não vendem o serviço, vocês vendem a solução, vocês vendem a metodologia que vocês têm. E quando vocês entenderem que o jogo é esse, vocês vão conseguir ter muito mais resultado. Por exemplo, a Isa não vende ensaio fotográfico para gestante. A Isa, ela vende registros de um momento único na vida de um casal, na vida da gestante. Então, nunca vendam um serviço, vendam a solução, a transformação que o serviço de vocês vão gerar na vida do cliente. E aí vocês vão perceber que vocês vão vender com muito mais facilidade. Segundo ponto, como qualificar leads com perguntas estratégicas. Justamente aquelas perguntas que eu mostrei antes, são perguntas para qualificar o lead de vocês. O Edu mandou aqui, ali muito bem com o SDR, que não vendemos apenas design por design, e sim uma transformação na estrutura do cliente. Perfeito, Gui. Não só transformação, tá? Puxa sempre para o lado do ROI, de aumentar o faturamento do cliente. Então, vocês têm uma metodologia que vão aumentar a conversão da página do cliente e, consequentemente, ele vai faturar muito mais. Contratar SDR está ficando difícil. Everton, nem tanto, tá? Se você assistir a aula de contratação de SDR da Apollo, você vai ver que, principalmente em 2 canais de captação, que é, faz que nem o Edu faz. Edu, você fez o que para contratar SDR no Instagram? Cara, eu joguei o formulário nos stories lá, né? E a própria galera do Instagram recomendou vários SDRs aí que eu consegui fazer a filtragem. Você me marcou e depois? Isso, daí chegou os SDRs lá, eu já fiz o processo lá. Exatamente. O Edu postou no Instagram, me marcou, eu repostei e já chegou uma demanda pelo Instagram. Outro canal de contratação, LinkedIn. Ontem a gente abriu vaga para vendedora na P3 Sales. Eu tava falando isso com quem ontem? Tava falando com o Levi. Tava na caminho individual com ele. Ontem eu abri vaga 10 horas da manhã. Deu 4 horas da tarde e já teve 50 aplicações. E é só seguir os filtros que eu ensino do formulário, da abordagem no WhatsApp, qualificação, enfim. Vai fazendo esses filtros, mas, pô, tem muita demanda por aí. Eu abri, em 6 horas, eu tive 50 aplicações para vaga de vendedor ali, que é um processo de pré-vendas, querendo ou não. E, por último, apresentar cases, prova social do mercado de vocês. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para uma reunião que eu tinha agora às 11 horas, só para avisar que eu vou dar uma atrasada. Pronto, deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Temos script para basear. Tem. Ô, Everton, tem. Assiste a aula de contratação da Apollo, que tá tudo destrinchado. É mais de 1 hora ali de aula só falando sobre contratação, tá? Já tem tudo pronto, é literalmente papel e colar. E por último, deem para o SDR de vocês recurso, material, munição. Prova social, case, depoimento são os melhores gatilhos de persuasão para convencer o lead a dar um próximo passo. No caso de quem é web, ele trabalha com criação e produção, portfólio. São os melhores materiais para que você gere mais desejo para o lead fazer uma reunião contigo. Principais erros de um SDR que vocês não podem cometer. Vender antes de entender o momento do cliente. Se você tentar empurrar uma venda, tentar empurrar uma reunião de qualquer jeito, o cliente vai perceber isso, vai perceber que você não está se portando com o momento dele, você só quer empurrar uma venda e você vai mais afastar o cliente do que atrair. Abordagem fria e genérica. O script padrão não funciona. O script que você vai pegar ali, ChatGPT, para copiar e colar, e que parece que literalmente está copiando e colando para todo mundo, não vai funcionar. Tem que ser o mais humanizado possível.
Falta de rotina de prospecção. Se não tiver aquele processo de rotina que eu mostrei aqui em cima, o teu SDR vai procrastinar, não vai bater meta e você vai trocar ele daqui a pouco. SDRs que não estudam sobre o cliente antes de abordar. Quanto mais informações você tiver do cliente, melhor. Então, entra no Instagram do cliente, vê o que ele faz, o que ele vende, qual que é a comunicação dele, qual que é o estilo de vida dele. No Instagram, hoje, todo mundo mostra a rotina e a vida pessoal, que é a forma melhor de conhecer teu cliente, sendo, além de olhar o Instagram dele, a Sara, quando vai fazer uma abordagem de social selling, ela olha os stories do cliente, olha o feed e ela busca pontos em comum para abordar ele no script de prospecção. Porque quanto mais eu conectar com o meu cliente de forma humanizada, mais abertura ele vai me dar para responder e mais resultado eu vou ter na prospecção. Por último, para a gente fechar com chave de ouro o conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre IA. O que eu estou fazendo hoje, tá? Eu estou utilizando, a gente vai começar a implementar uma estratégia de prospecção ativa no Instagram e também, além do que a gente faz hoje com o processo comercial do WhatsApp, mas para que o lead pense que realmente não está falando com alguém do meu time, mas está falando diretamente comigo. Porque quanto mais o lead ele sente e percebe que ele está falando com o dono da empresa, maior a conversão. Você não quer falar com... Quando você quer fechar um contrato, geralmente você não quer fechar um contrato com um vendedor. Você quer fechar contrato diretamente com o dono da empresa, porque isso te passa muito mais segurança. Então, na prospecção, quanto mais o lead pensar, sentir ali que ele está falando contigo, mais resultado você vai ter. Vou dar um exemplo prático do que eu estou fazendo aqui no Eleven Labs, tá? O Eleven Labs foi o que eu falei para vocês, eu estou validando ainda, estou no processo de teste. Mas a gente vai usar esse processo aqui de clonar minha voz para fazer tanto prospecção ativa no Instagram, quanto processo comercial no WhatsApp, tá? Com os leads que vem ali do inbound, com leads ali que são mais qualificados, até mesmo para a gente usar no PDA, que é a prospecção no WhatsApp. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vou dar um exemplo prático para vocês. Essa aqui, eu escrevo aqui o texto no Eleven Labs, é uma inteligência artificial que usa a minha voz para ter grandes resultados na prospecção. Como está em fase de teste ainda, eu posso mostrar para vocês. Eu monto o texto, já colei minha voz e vi como é que clona a voz. Primeiro ponto, tutorial no YouTube é o que mais tem. Então, a operacional, que vocês têm que entender a parte estratégica. Mas eu trouxe vários áudios e vídeos que eu tenho com a minha voz, alimentei ela para ela identificar como é que funciona a minha voz. Aqui eu controlo velocidade, estabilidade e a similaridade com a minha voz. E eu gero aqui o texto. Essa aqui é uma inteligência artificial que usa a minha voz para ter grandes resultados na prospecção. De 0 a 10, o quanto parece com a minha voz? Eu vou colocar mais uma vez, manda aí no chat. Eu fiquei abismado. Essa aqui é uma inteligência artificial que usa a minha voz para ter grandes resultados na prospecção. De 0 a 10, o quanto foi parecido com a minha voz, pô? É muito parecido. Eu já usei o Eleven Labs uma vez para uma cliente minha que ela estava doente, ela não conseguia gravar os áudios para fazer o roteiro de um vídeo. E, ninguém identifica. Uma vez eu fiz e ninguém identificou. É perfeito demais o Eleven Labs. Pois é. Enfim, eu estou usando isso daqui, a gente vai usar para prospecção. O objetivo no social selling é aumentar a taxa de conversão no social selling. A gente vai implementar uma estratégia nova de prospecção ativa no Instagram e a gente vai utilizar nos nossos funis do comercial aqui no WhatsApp, tá? Assim que a gente validar e puxar métrica e resultado, eu vou mandar para vocês também. Está em fase de teste ainda, mas, enfim, isso é muito poderoso. Eu não falo em relação a gerar eficiência, mas trazer uma taxa de conversão maior. Imagina você tá no teu WhatsApp comercial, tem um lead potencial com a tua foto de perfil, o lead pensa que está falando direto com o Guilherme, e o SDR chega e escreve um texto ali que ele quer responder o lead, e ele só dá um play e grava o áudio com o celular. E o lead pensa que está falando diretamente contigo. Isso funciona principalmente para Instagram, tá? Porque no Instagram, tá com tua foto de perfil, você grava stories, a pessoa vê a tua voz nos stories, você tem teu conteúdo, teu posicionamento, enfim. No Instagram tem muito mais contexto para eu fazer isso. O WhatsApp vai ser de bônus. Mas assim que a gente validar dentro do Instagram, principalmente para fechar ofertas ali que a gente tem dentro da nossa esteira hoje de 20, 30, 40 mil, eu vou trazer para vocês já pronto todo o processo validado. E a gente vai ter uma aula só sobre isso, como implementar IA dentro do comercial de vocês. Enfim, vai ficar muito foda, tá?
Turma, eu falei o seguinte, para a gravação da aula de hoje foi conteúdo pra caramba, inclusive foi mais conteúdo do que eu pensei que ia entregar para vocês. E vocês sabem que eu me empolgo na entrega do conteúdo.